Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. Hoje falaremos sobre a sabedoria de Salomão. Em certa ocasião, Deus, em sonho, conversou com Salomão e perguntou para Salomão o que ele gostaria de receber de Deus. O que ele gostaria de receber? Muitos de nós poderíamos até pensar, poderia pedir que proteja a minha casa, que me dê saúde para minha família, proteção, que os meus inimigos, naquela época, era constante que o reinado tivesse guerras, né? Guerras externas, e até de certa forma guerras civis em busca do trono que era de Salomão. Então Salomão poderia ter pedido inúmeras coisas, né? E o texto bíblico base de hoje, para a gente entender toda essa oferta que Deus fez para Salomão, está em 1 Reis, capítulo 3. A gente vai iniciar utilizando o versículo 5. Vamos ler agora. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Conforme a gente estava conversando, Deus apareceu em sonho uma noite, só que esse sonho realmente era algo real. Era Deus propondo a Salomão algo que ele quisesse. Já que agora ele era rei, Deus estava presente com Salomão, mesmo porque Salomão tinha feito naquele dia alguns holocaustos, algumas ofertas a Deus, e ele era uma pessoa que até aquele momento ele amava a Deus e procurava buscar fazer a vontade de Deus. Salomão teve alguns percalços que, se a gente for ler toda a Bíblia, a gente vai entender que foram vários, mas que ele retornou a Deus. Mas a gente vai se ater a esse pedido que Deus fez para Salomão. O que você quer que eu te dou? Se a pergunta fosse feita a você, fosse feita a mim, qual seria o nosso pedido? O que pediríamos a Deus? Já que Ele mesmo se propôs a nos atender, no caso de Salomão. Por incrível que pareça, Salomão teve uma atitude que, diferentemente do que possamos imaginar, porque a gente pensa mais de uma forma egoísta, vamos pedir alguma coisa para o nosso proveito. Salomão se lembrou que ele, como rei, ele era jovem ainda como rei, ele precisava governar, administrar todo aquele reinado com bastante sabedoria, com bastante temor a Deus. E foi isso que Salomão pediu. Vamos ler no verso 9 do mesmo capítulo e do mesmo livro. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Israel, à época que Salomão era rei, era uma nação muito forte, desde o tempo do seu pai, Davi. Eles subjugaram, na época, todas as nações que viviam em derredor dos mesmos.
Então era uma nação muito grande, muito forte. E Salomão não pensou nele ou naqueles que ele amava principalmente, mas ele pensou no povo de Deus, como ele poderia administrar aquele povo tão numeroso que era o povo de Deus. Israel era o povo de Deus de antigamente. Hoje em dia, ele é o povo de Deus, assim como também nós somos o povo de Deus, porque a morte de Jesus Cristo trouxe também a expectativa de vida eterna para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ler o que Deus achou desse pedido feito por Salomão. A gente vai ler em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Vamos ler. E disse Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Enquanto Salomão tinha vida, na terra não existia alguém tão rico e poderoso como ele. E a Bíblia mesmo retrata as suas riquezas, principalmente quando ele construiu o templo de Deus, né? Muito ouro empregado na construção e também no seu palácio. Era uma pessoa extremamente rica, mas não foi isso que ele pediu para Deus. Ele pediu sabedoria e Deus também deu sabedoria para ele. Tanto é que antes dele, como depois dele, nunca houve alguém tão sábio como ele. Com relação à riqueza, a riqueza permaneceu sendo a maior a dele enquanto ele vivesse. Depois os dias dele se passassem, já não seria digamos assim, essa promessa de Deus. Mas o que Deus mostra é que ele acrescenta o que for necessário e o que for do agrado dele aos nossos pedidos. Porém, acredito que se Salomão pedisse exatamente o que Deus comentou que seria o óbvio, que fosse riqueza, que fosse que os seus inimigos fossem aniquilados, ou que ele tivesse muitos dias, era o óbvio que todo rei ou qualquer outra pessoa poderia ter pedido no lugar de Salomão. Mas esse óbvio, se pedirmos esse óbvio para Deus, com certeza Deus terá que medir se precisaremos disso ou não. O que eu quero dizer com isso? Salomão foi um rei com muita sabedoria e Deus deu essa sabedoria para ele. Por mais que a gente pense que riquezas, bens, são as coisas que a gente mais precisa, Deus pensa diferente. E a gente percebe que Salomão também. A sabedoria pode fazer com que tenhamos riquezas também. E principalmente, não questões apenas materiais ou questões fugazes, né? Que são passageiras.
A sabedoria também pode nos ensinar a sermos felizes. Com sabedoria podemos educar nossos filhos, com sabedoria podemos também conviver em sociedade, com sabedoria também podemos ter muitas bênçãos advindas das nossas atitudes no caso sábias. Então, não basta pedirmos o óbvio para Deus. Nem sempre, se recebermos riquezas ou posses ou possessões, nem sempre isso vai nos ajudar efetivamente. E o mais certo é pedirmos conforme Salomão pediu. Pedir aquilo que Deus gostaria de nos dar, que é a sabedoria, que é o entendimento, para que possamos ter uma vida saudável, feliz. Esse pedido de Deus em relação a Salomão foi num sonho. Poderia até Salomão duvidar, né? Será mesmo que Deus fez esse pedido, concedeu esse pedido para mim? Afinal, foi um sonho. Mas eu tenho certeza no meu coração que Salomão tinha certeza que aquilo realmente aconteceu, que Deus esteve com ele. Ainda no mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 3, a gente vai ler o versículo 28. Esse versículo 28, ele é a conclusão do que aconteceu exatamente depois desse sonho que Salomão teve com Deus. Após esse sonho que Deus falou com Salomão, propondo a ele que pedisse o que quisesse que Deus concederia, e Salomão, por sua vez, pediu sabedoria, logo em seguida, alguns dias depois, aconteceu um fato curioso no reinado. Duas prostitutas que dividiam a mesma residência, ambas tinham filhos pequenos, muito novos, que mamavam ainda, que eram praticamente recém-nascidos. E em certa ocasião, uma dessas crianças veio a óbito. E a pessoa, a mãe daquele que morreu, não querendo que o seu filho estivesse morto e coisas assim, foi até o quarto da sua colega de residência e trocou os bebês. Pegou o dela que estava morto e deixou com a mãe que estava com o bebê vivo, né? Trocou os bebês. Já de madrugada, quando essa mãe do bebê que foi trocado foi dar de mamar para o bebê, percebeu que o seu filho estava morto, apesar de que não era o seu filho. Como naquela época existiam poucos recursos de iluminação, né? A gente sabe que o pessoal utilizava vela e tudo mais. Ela não conseguiu enxergar que aquele menino não se tratava do seu filho real. Porém, a partir do momento que o dia começou a amanhecer, né, ela percebeu que aquele menino que estava com ela não era o filho dela, mas era o filho da sua amiga. Então essa discussão, essa briga por dizer quem que era realmente a mãe do menino que estava vivo, chegou até ao reinado. E naquela ocasião, o próprio Salomão propôs o seguinte: já que as duas mães alegavam ser a mãe daquele menino que estavam com ela ali, e
que o menino, e que não teria condições de saber quem realmente estava falando a verdade, porque as duas estavam se declarando mãe daquela criança, ele pediu para que uma espada fosse trazida e cortasse a criança ao meio. Quando isso foi proposto e foi trazida a espada, e quando já estava na iminência de fazer isso com a criança, dividi-la ao meio para ser repartida tanto a uma mãe quanto a outra, uma das mães concordou com aquela sugestão de Salomão e aceitou aquilo. Ótimo, já que não vai ser mãe, já que não pode ser meu, não é seu também, vamos dividir mesmo. Só que a mãe verdadeira, imbuída de sentimentos de mãe, logicamente, preferiu que a criança ficasse com a impostora. E assim ela declarou a Salomão, pediu para que isso não acontecesse, que poderia a criança ficar com aquela outra mãe e não com ela. Salomão percebeu, declarou, na verdade, ele já tinha percebido, tratando dessa forma o assunto, que a mãe que quisesse proteger o seu filho, ela sim demonstraria ser a mãe verdadeira. Foi o que aconteceu e Salomão deu à criança a mãe verdadeira. Isso se espalhou por todo o reinado, por todo o país. Em Israel, as pessoas começaram a perceber que realmente Deus estava com Salomão e Deus estava abençoando Salomão com muita sabedoria. Então, o que eu quero dizer é que logo após esse sonho, em que Deus fez esse pedido a Salomão e Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus disse em sonho que ele seria o mais sábio de todos os tempos, logo em seguida veio uma prova se realmente, digamos assim, aquilo era real. E pela história a gente percebe que todos entenderam que Deus estava com Salomão. E essa sabedoria realmente Salomão se apossou dela, digamos assim, tomou posse daquele dom que Deus tinha dado a ele. A gente vai terminar a nossa reflexão justamente com o verso 28, que já é a conclusão de todo esse desfecho desse caso entre as duas mães que estavam pleiteando aquele menino. E vamos ler. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei. Ele era jovem naquela época, mas já demonstrou uma sabedoria de uma pessoa com muita capacidade, com muita experiência, mas porque ele recebeu esse dom de Deus. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Deus estava com Salomão e está conosco também. Também podemos pedir para ele o que quisermos, porque todos os dias podemos orar. Que possamos pedir as coisas certas, que possamos pedir aquilo que vai nos edificar, que nos vai fazer crescermos em Deus, que vai nos trazer a vitória e principalmente a felicidade todos os dias. Riquezas, prosperidade, dias longos. Isso faz parte também das nossas necessidades, mas que possamos não fazer das nossas necessidades as primícias dos nossos pedidos, que os nossos pedidos possam ser mais profundos, e profundos
Somente teremos esses pedidos se estivermos conectados com Deus. E Ele pode nos ajudar a pedirmos aquilo que precisamos. Ele pode nos ajudar. Que Deus nos abençoe, a mim, a você, a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.